Vamos dar continuidade no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Queria que os irmãos abrissem no capítulo 1. E queria que nós lêssemos o verso 3 ao verso 6. Se Deus permitir, nós vamos trabalhar do versículo 4, 5 e 6, mas vamos ler também o versículo 3, que nós já falamos na oportunidade passada. Efésios capítulo 1, versos de 3 a 6, diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos falar hoje sobre esse tema, a começar aqui, que Paulo já tinha expressado essa gratidão a Deus, né, no verso 3, bendito Deus e Pai, nós já falamos sobre isso, falando dessas bênçãos que já aconteceu, bênçãos nas regiões celestiais. E agora Paulo começa, a partir do verso 4, descrevendo alguma dessas bênçãos. Ele começa a falar de verdades aqui tão profundas e impactantes para nós que você pode ficar estudando sobre isso esse ano inteiro, que você vai ser sempre enriquecido. Nunca você vai chegar ao fim dessa verdade. Cada vez que você cava um pouco, aparece mais. Você fala, é a última raspada, e vem mais. São verdades que foge da nossa compreensão, e é somente pelo atuar do Espírito Santo em nós que nós somos cada vez mais reforçados, estimulados, edificados, confrontados. E esse assunto da eleição, muitas pessoas têm dificuldade porque falam, isso é coisa de Calvino, de Lutero. Olha quem escreveu sobre a eleição. A própria palavra de Deus. Steve Lawson, ele fala assim, são verdades que não são tão difíceis de compreender, mas difíceis de engolir às vezes. Porque isso fere a nosso senso de soberania que nós achamos que temos, né? E a palavra de Deus, somente o Espírito Santo pode nos convencer, gerar fé nessas verdades. Então eu queria falar, a começar pelo verso 4, assim como nos escolheu nele. Como que funciona essa eleição do ponto de vista humano? O que é eleição do ponto de vista humano? Quando nós pensamos em eleição, o que vem à mente? Você exercendo o seu direito de eleger alguém, seja na política, seja no cargo de uma empresa, seja como for, você vai exercer o seu direito de votar em alguém que você previu que fosse ou bom ou potencialmente bom. Então você vai dar um mandato para ele ali durante alguns anos, 3, 4, dependendo do cargo, e você depois vai cobrar ele. Você elege, você cobra e você também pode tirar ele do cargo. Assim funcionam as eleições do nosso ponto de vista. Por isso que nós estamos acostumados a essa ideia de eleição, de você exercer o seu direito, de você escolher uma pessoa de acordo com as qualidades dela. Como que você escolhe um funcionário para a sua empresa? Você seleciona, você prevê, esse aqui é bom, esse é competente. Ou esse aqui tem um potencial muito grande para ser um importante instrumento aqui na minha empresa. Como que um técnico escala uma seleção, um time de futebol? Ele vê, esse aqui, ele prevê alguma coisa nele e esse aqui tem potencial, essa criança aqui tem potencial, ou ele já é bom. E assim nós vamos elegendo por nossa visão, por nossa compreensão, e nós vamos exercendo esses direitos de eleger, de escolher, com base no mérito da pessoa escolhida também, né? Reverendo Weber falou lá no domingo passado até a respeito do casamento, né? Como você escolhe o seu cônjuge, como você escolhe. Sempre alguém te atraiu primeiro. Quando você escolheu, você já foi escolhido. Alguém te atraiu primeiro. Isso, do ponto de vista humano, funciona assim. Nós escolhemos, nós votamos, nós cobramos, nós temos o direito de reclamar, porque eu coloquei aquela pessoa naquele cargo, então agora ela tem que prestar contas para mim. Agora, quando a gente vai para a palavra de Deus, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. A eleição, quando Paulo fala que Deus nos elegeu nele,
Não tem nada a ver com esse formato de eleição que nós temos aqui. Por isso que a nossa mente é conflitante. Por isso que nós, se não estudarmos a palavra de Deus e se o Espírito de Deus não revelar essas verdades, nós vamos ter muita dificuldade. Esse assunto que é assunto polêmico para muitas pessoas, motivo de discussão, para Paulo era motivo de adoração. E uma vez, num seminário, o professor Wilson Porte, os alunos chegam nessas questões. E a eleição? Ele falou assim, a eleição, que eu até lembro dessa frase, ele falou, eleição é matéria de adoração, não de especulação. Você pode ficar tentando especular a vida toda. Por quê? Porque a palavra de Deus, Deus escolheu, o Augusto já falou, segundo a sua própria vontade, o seu próprio beneplácito, a sua livre escolha. Deus é soberano. E se alguma coisa influenciasse a decisão dele, ele deixasse de ser soberano. O conceito de soberania é a da livre escolha sem interferência de ninguém. Então, nós temos que entender que quando a Bíblia fala de eleição, ela se refere à escolha de Deus por aqueles que ele tem um propósito de redimir. E quando isso foi feito? Qual o critério que Deus nos escolheu? Por que ele nos escolheu? O que tinha em mim e em você que Deus pudesse olhar e falar assim, esse merece, esse tem potencial, esse vai somar para a minha equipe? Esse é o nosso critério humano. Nós escolhemos pessoas para a nossa equipe profissional e tudo, pessoas que vão agregar. Steve Lawson, eu gosto bastante do escrito deles, da forma como que ele interpreta a Bíblia. Ele diz assim, como Deus intervém na humanidade e inicia a salvação? Como que Deus faz isso? A salvação começa na eternidade passada. Ele diz, Deus poderia ter escolhido não salvar ninguém, e mesmo assim ele continuaria sendo justo. O fato de Deus nos salvar não somou nada à glória dele, não somou nada a ele ia ser incompleto, ou ia ser injusto. Então, eu acabei sendo coagindo Deus, eu contribuí com alguma coisa, se eu penso assim. Mas veja, Deus continuaria sendo justo, porque todos pecaram, todos se rebelaram. Quando Adão pecou, Adão era o representante da humanidade, quando ele pecou, todos nós pecamos. E essa semana, ainda conversando aqui no discipulado com o irmão, eu falei, você pode ajudar. A Bíblia diz que pelo pecado entrou a morte. Por que nós morremos? Por que todo mundo envelhece e passa pela morte? É um resultado do pecado. Eu posso querer anular isso, mas eu não consigo anular os efeitos. Na minha mente, eu posso tentar camuflar isso. Por exemplo, eu posso sair ali no meio-dia e falar assim, para mim o sol não existe. Fica lá no sol para você ver. Você pode tentar anular, mas os efeitos do sol você não consegue. Então, a palavra de Deus, ela existe, ela permanece independente de eu e você concordarmos ou não. Concordam comigo? E essa verdade também depende disso. Ela não depende de eu concordar com isso ou não. O fato de Deus ter salvado sequer uma pessoa é resultado da sua maravilhosa graça. O fato de Deus ter salvado alguém não tem nada a ver com mérito, com merecimento dessa pessoa. É atitude de pura graça. Deus não viu 0,0001% de potencial em você ou em mim. Não viu, não tinha nada. Ou então a graça já não é mais graça. Já é obras. Já é uma poeirinha de obras. Não tem nem poeira de boas obras em nós. Deus escolheu a sua noiva para seu filho. Aqueles a quem ele salvará foram escolhidos antes de começarem os tempos, não tendo em vista qualquer previsão de fé ou de obras, pois o homem não pode crer por si só em Deus, e Deus jamais olha através do túnel do tempo para aprender algo. Tem pessoas que pensam, Deus me escolheu porque ele previu que eu fosse crer. Então Deus previu, falou, então deixa eu já. Aonde que está o mérito? Em mim. Mas Deus não aprende, Deus não olha pelo funil do tempo e fala, deixa eu ver quem que vai escolher em mim. Ele predeterminou quem iria escolher. Não é que alguém iria escolher, então ele antecipou. Falou, já que vocês vão escolher, então deixa eu te eleger. Mas existe uma corrente doutrinária que tenta explicar dessa forma para colocar um pouquinho de mérito no homem. Deus não está mais escolhendo a igreja. Deus não está mais de olho hoje, vamos ver quem... Isso já foi escolhido antes da fundação do mundo.
O que está acontecendo hoje é que Deus está revelando no nosso tempo, porque Deus é atemporal, está fora do tempo, as sementes estão germinando ao longo do nosso tempo, do Cronos, da nossa linha de tempo. Mas tudo isso já foi feito quando? Antes de próprio Jesus encarnar. Isso foi feito antes de existir o mundo. Então eu pergunto para você e para mim, se você acha que você tem algum mérito, onde você estava antes da fundação do mundo, para Deus olhar para você e falar assim, beleza, eu vi você antes da fundação do mundo, não é antes de você nascer, não é antes de você converter, é antes do mundo existir. Eleitos nele antes da fundação do mundo. Aonde que nós estávamos para nós termos alguma poeirinha de mérito? Deus já elegeu a igreja, Deus já elegeu, e a igreja é a soma dos cristãos. E Paulo aqui está falando dessa nova sociedade que Deus formou em Cristo, que é a igreja. Então, o maior erro quando se fala de eleição, meus irmãos, é nós tentarmos explicar. Deixa eu tentar explicar. O que aconteceu? Deus não tentou explicar como isso aconteceu. Como a Bíblia começa a falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela tenta explicar Deus? Ela falou, no princípio criou Deus. Deus já existe. É como nós tentávamos explicar a Trindade. Por mais que nós tentamos fazer analogia, é insuficiente. A união é as duas naturezas de Cristo. Como que nós vamos explicar perfeitamente isso? Nós tentamos compreender até onde a Bíblia revela. Até onde a Bíblia fala, nós caminhamos. Onde a Bíblia se cala, nós calamos. Deuteronômio 29 fala, as coisas encobertas pertencem a Deus. Nem tudo Deus revelou plenamente para nós, isso é misericórdia dele. Por exemplo, Deus tem os nossos dias contados, mas nós sabemos quantos dias nós temos? Pensa se você soubesse. Eu tenho mais 10 dias. Nós não temos estrutura para suportar isso. Deus, então, na sua misericórdia, Ele tem a nossa vida nas mãos dele, mas tem coisa que fala, você não tem capacidade, isso é muita carga para a tua carroceria. Você não aguenta essa pressão, você saber. Então, viva cada dia na presença de Deus como se fosse o último. Um dia você vai acertar. Viva todo dia o Evangelho como se você fosse encontrar com Cristo naquele dia ou Ele fosse vir te buscar. Esse é o nosso descanso. Basta cada dia o seu mal. As misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Viver um dia por vez, todos os dias dependendo da mesma graça. Então, tentar explicar a eleição não é um bom caminho. E eu trouxe alguns depoimentos de homens de Deus que nos exortam sobre isso. Porque quando você fala de eleição, a primeira pergunta é, mas por quê? Como? Quem? Quando? Tipo assim, quase querendo colocar Deus na parede. Então, eu peguei alguns depoimentos desse John Bloom. Ele escreveu um artigo no site Voltemos ao Evangelho. Ele é professor e cofundador do Desert God. Ele diz assim, muitos ao longo dos séculos acharam a doutrina bíblica da eleição uma fonte de grande esperança e conforto, mas muitos outros encontram nela uma fonte de confusão, ansiedade e até ofensa. Ele diz assim, Deus deseja que a experimentemos da primeira forma, de conforto, e não desta última, de confusão ou ofensa. Ele revelou a eleição na Escritura, não para compreendermos todos os mistérios, nem para que possamos identificar facilmente todos os que são eleitos, mas para colocarmos toda a nossa confiança em fé em Jesus Cristo e acharmos nele nosso tudo como supremo sobre todas as coisas. Então não é tentar ficar vasculhando por quê, quando, quem, qual critério. Não tem. Nós sabemos para que foi, nós vamos ver isso. Mas por que Deus fez isso? Foi segundo a sua boa vontade. Tá, mas o que ele usou de critério para segundo a sua boa vontade? Está de acordo com a perfeita vontade dele. A Escritura não revela os mecanismos, mas a fórmula sobre isso, como isso funciona, é um mistério conhecido apenas por Deus. Por isso que Deus é insondável. Esse mistério é conhecido apenas por Deus. Nós simplesmente não possuímos as capacidades, perspectivas ou intelectuais para compreender os propósitos de Deus. Michael Horton diz assim, todas as grandes verdades da palavra de Deus são mistérios nesse sentido. Elas estão além da nossa habilidade de capturar sua essência. Elas não contradizem a razão, mas elas transcendem.
Não é que não dá para crer, é que ela transcende. É como a majestade transcendente de Deus que nós estávamos estudando essa semana também. Não dá como que você vai compreender a real profundidade da majestade transcendente, porque ela transcende. A Bíblia nos revela, nos dá compreensão, nós adoramos, sabemos que Deus é santo, mas nós conseguimos chegar no fundo disso daí? Não. A eleição também, ela é profunda, mas nós não conseguimos chegar até lá. E não é a intenção de Deus colocar isso para nós ficarmos vasculhando. É para nós crermos, darmos toda a glória a Ele e falarmos, Senhor, eu sei que em mim não habita bem algum, e o critério está claro que não foi por causa de mim. Está toda a glória do Senhor, mas como isso aconteceu, como que Deus, não dá para saber, mas dá para crer, e é para crer. E esse mesmo John Bloom, ele diz assim, como criaturas caídas e depravadas, eu achei isso aqui fantástico, irmãos, como criaturas caídas e depravadas que tendem a corromper os processos eleitorais que compreendemos, nós carecemos das capacidades morais para que tal conhecimento nos seja confiado. Nossa grande ruína foi desejar e aspirar ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós devemos confiar na sabedoria e na bondade de Deus quando Ele retém informações de nós. É por esse motivo que João Calvino deu essa sábia advertência pastoral contra investigar os elementos da eleição. Ele diz assim, citando Calvino, o curioso não obterá nenhuma satisfação para a sua curiosidade, mas entrará em um labirinto no qual ele não achará saída. Pois é improcedente que homens explorem impunemente essas coisas que o Senhor determinou que sejam escondidas nele mesmo. Assim que o Senhor fecha a sua sagrada boca, nós também devemos desistir de novos questionamentos. O sábio dirá como Moisés, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Pois o sábio entende que Deus é misericordioso em não nos dizer tudo. Então, isso aqui é uma matéria para nós adorarmos a Deus, darmos toda a glória para Deus e sabermos que o critério não foi nosso. Isso está claro na Bíblia. Isso aí Deus deixou claro. Não foi por causa de obras, não foi porque Deus previu que você e eu fôssemos crer. Não tem nada disso. A glória é toda a Ele. Então, isso nós devemos saber e precisamos saber sobre isso. E Ele nos elegeu em Cristo. Não foi em nós, não foi em alguma obra nossa, foi em Cristo. E nós vimos aqui como Paulo, ele coloca, e Paulo nas suas cartas, ele coloca mais de 150 expressões que se referem em Cristo, nele, por ele, nessas expressões que colocam toda a centralidade da salvação e da obra em Cristo. Então, nós devemos entender que essa eleição incondicional, ou seja, não foi por base de condição nenhuma que Deus viu em nós, nem mesmo a fé, nem mesmo a crença, nada disso. Que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que todos nós nos desviamos, Paulo fala isso em Romanos. Que não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. John Piper tenta definir então a eleição dizendo como a livre escolha de Deus antes da criação, não baseada em uma fé prevista pelos traidores que ele garantirá a fé e arrependimento, perdoando e adotando-os em sua eterna alegria. Nesse caso, os eleitos não merecem ou conquistam sua eleição, mas a recebem como um presente gratuito de Deus, baseado exclusivamente em sua graça para com eles. Então, não foi porque Deus previu que você fosse crer que Ele te elegeu. Não foi isso. Foi porque Ele decretou que nós fôssemos crer. Ele nos salvou mesmo quando nós estávamos mortos. Toda a glória vai para Deus. Alguns aspectos da eleição, ela foi selada em Cristo. Eu até anotei aqui, eu estou com a Bíblia do meu pai aqui, e eu vi que ele anotou aqui algumas coisas à caneta. Ó. Alguns aspectos da eleição. A eleição é em Cristo, Efésios 1, 4 a 5. Eu tinha feito isso aqui, mas vou ler direto na fonte que ele escreveu aqui. A eleição é em Cristo, Efésios 1, 4. A eleição é pessoal, Efésios 1, 4 também. Nós lemos, por que pessoal? Porque Deus salvou pessoas individuais para viver coletivamente como igreja. A salvação foi individual. Deus salvou Danilo, Deus salvou Marco, a mim, cada um que creu nele, para vivermos como corpo. Deus não salvou por atacado, que nem pescar de tarrafa. Vamos salvar aquele... É um povo, mas esse povo
são pessoas individuais. Por isso que ela é pessoal. A eleição é um ato livre e soberano de Deus. Efésios 1, verso 5 e verso 11. A eleição é um ato livre e soberano de Deus. Deus quis fazer e a Trindade decidiu fazer isso. Não por nada que estava fora do conselho eterno da Trindade. Nenhuma circunstância coagiu, induziu, favoreceu, nada. Depois ele diz, a eleição é eterna e imutável. Os preceitos de Deus são eternos. Deus é eterno. O que ele faz é eterno. A eleição de Deus não é por um tempo determinado. Ele não elegeu, João fala, aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Ou seja, as mãos de Deus são invioláveis. O decreto de Deus, a eleição de Deus, ninguém pode desfazer. Ele não elegeu você por 3 anos, por 4 anos, ou até você melhorar, ou se você piorar, você perde. Salvação não se perde. Uma vez perguntaram para o nosso querido irmão e pastor, Russell Shedd, o senhor acha que a salvação se perde? Ele falou, depende de quem você acha que te salvou. Se foi Deus, não perde. Agora, se você achar que foi você mesmo, você nem salvo foi, você já perdeu também. Mas a eleição, Deus não elegeu os seus filhos como alguém pode desfazer isso. Ninguém pode desfazer a obra de Deus que já foi feita antes da fundação do mundo. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem falou isso? O mesmo Paulo que escreveu isso. Está lá em Romanos. Nada pode desfazer o que Deus fez na sua vida. Por causa de você ou de mim? Claro que não, porque foi feito em Cristo. E a obra de Cristo foi perfeita e completa. E ninguém pode desfazer aquilo. Então isso, meus irmãos, não traz orgulho para ninguém. Se alguém está orgulhoso com isso, não entendeu nada. Isso traz humildade, quebrantamento e adoração. Porque não há mérito. Se você achar, mas também, né? Deus olhou para mim, não. Se você tenta olhar para você, você vai gerar orgulho. Se você olha corretamente porque a Bíblia diz, você fica quebrantado. Como o D.L. Moody, um evangelista do passado, ele falou que sempre quando ele via alguém, não somente na vida imoral de drogas e bebida, mas sempre quando ele via alguém incrédulo, ele falou assim, Senhor, se não fosse pela tua graça, eu estaria nesse lugar. É isso que a eleição traz no nosso coração, quebrantamento, humildade e adoração a Deus. Se há um resquício de orgulho no seu e no meu coração, nós não entendemos o que aconteceu. Nós estamos olhando para nós. E nós estamos com foco errado. Então, a eleição também ela é eterna e imutável. Por quê? Porque Deus é eterno e imutável. E o que Ele fez é eterno e imutável. A eleição é para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Nós vamos tentar ver isso um pouco. Então, adiantando aqui, o autor da eleição é Deus, Pai. Martin Lloyd-Jones diz assim, o texto não começa dizendo que foi pela obra realizada do Senhor Jesus Cristo. Calma lá. Provavelmente, muitos colocariam isso em primeiro lugar. Eles diriam que tudo isso se nos tornou possível graças ao Senhor Jesus, que fez por nós quando veio a este mundo, em sua vida, morte e ressurreição, ao que ele continua fazendo. Entretanto, nem isso o apóstolo põe em primeiro lugar. Na verdade, observemos que ele não parte de nada do que aconteceu no tempo neste mundo. Ele vai direto à eternidade, antes da fundação do mundo e parte daquilo que foi feito por Deus Pai. O que Jesus fez foi revelou um plano que já tinha. Mas nós não fomos escolhidos depois da morte de Cristo, porque a morte de Cristo objetivamente aconteceu antes da fundação do mundo. Então não foi através do fato da nossa linha do tempo que nós somos eleitos. Aquilo lá foi uma forma de revelar, de expressar o decreto de Deus que já tinha sido feito na eternidade. Por isso que ele fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Isso não traz nenhum demérito para a obra de Cristo, muito pelo contrário. Só mostra que aquilo que foi decretado realmente aconteceu. No tempo certo, na forma certa e do método que Deus planejou com a Trindade Santa. Só mostra isso. Só confirma o que já foi feito na eternidade. Que a salvação não foi um plano B, não foi que Deus foi pego de surpresa, agora vão tentar resolver de alguma forma, fizeram uma reunião ali, a Trindade às pressas, vamos mandar Jesus para resolver um problema que nós não tínhamos como resolver. Não foi isso, meus irmãos. Tudo isso já tinha sido feito antes da fundação do mundo, é o texto que está dizendo.
Os beneficiários dessa eleição, toda a humanidade? Não. O texto diz, o Paulo começa falando para cristãos aqui, ele fala aos santos e fiéis de Éfeso. A Bíblia, se você for ler João, 1 João aqui, nós já estudamos, fala filhos de Deus, filhos do diabo, filhos da ira. São todos aqueles que Deus escolheu em Cristo. Os beneficiários tornam aqueles que creram, que vão crer em Cristo pelo decreto de Deus. A eleição de Deus, ela traz benefício para todos aqueles que no decreto eterno de Deus já foram alcançados e escolhidos. E nós entendemos que aos santos e fiéis, e ele fala, a vós, graça e paz. E eu pensei aqui, meus irmãos, tem uma frase que diz assim, que a coisa mais certa da vida é a morte, e a mais incerta é a hora da morte. Meu pai sempre usava essa frase para nos alertar. E eu fiquei pensando, a Bíblia diz que somente os eleitos crerão, mas a coisa mais incerta para nós é quem são os eleitos. Você sabe quem são os eleitos? Eu não sei. Por isso que eleição e evangelismo não são incompatíveis. A eleição, ela estimula a evangelização. Porque é o meio que Deus determinou para que os eleitos ouvissem e fossem chamados. Sem eleição não havia chamamento. Se Deus não tivesse elegido, seria infrutível. Você falar, eu não vou nem pregar. Mas justamente por nós não sabermos, e não compete a nós sabermos quem são, a nosso dever deve ser pregar o evangelho indistintamente a todas as pessoas. Não é ficar tentando adivinhar, especulando, é isso aqui, porque tem pessoas que você fala assim, esse é. Rapaz, esse só falta crer, vai morrer só faltando crer. Porque nós não sabemos. E tem outros que você fala assim, esse aí não tem jeito, de repente Deus... Não está no nosso critério nós ficar tentando adivinhar. E às vezes a gente usa isso como desculpa. Eu não vou falar aquele não, que aquele ali não tem jeito, mas você e eu tínhamos jeito? Não tinha, ninguém tinha jeito, se não fosse a graça de Deus. Ou você acha que você tinha mais jeito do que o outro, do que o seu vizinho, que talvez está numa vida totalmente imoral? Nosso critério é totalmente errado. A eleição, então, é um ato da soberana vontade de Deus. E ninguém vai ser salvo por proximidade genealógica, afetiva, espacial. A eleição de Deus é pessoal e intransferível. Eu lembro de um irmão lá na igreja uma vez que meu pai estava evangelizando ele há muitos anos, e ele gostava, dá muita amizade com meu pai, mas ainda não tinha crido no evangelho. Ele falou que um dia ele sonhou que Jesus estava voltando, meu pai estava indo com Cristo, e ele tentou segurar na perna do meu pai. Ele contou isso aí. E aí caiu. E ele falou, rapaz, aquilo me deu um impacto tão grande de saber que a eleição é pessoal, que eu não posso ir na carona de ninguém. Não é porque meu amigo é, meu tio é, que a minha família é, então eu sou também. Todos nós precisamos, pela graça, ouvir o Evangelho e, pela graça, responder a esse Evangelho. Você pode estar perto de alguém que é extremamente, vamos colocar assim, inteligente. Isso não vai te fazer automaticamente alguém inteligente. Alguém super disciplinado, alguém... Você precisa ter na sua disciplina essas coisas. E a fé é muito mais do que disciplina. A fé é um dom de Deus. Não é porque você vem aqui, não é porque você tem parentes, não é porque teu pai era pastor, teu tio... É uma resposta pessoal, pela graça de Deus que nós temos. Então, nós aprendemos que a eleição é eterna, imutável, incondicional. Atos 13:48 diz assim, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, gloriavam na palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Todos os que haviam sido destinados creram. Por isso que nenhum dos que Deus chamou vai se perder. Todos os que haviam sido destinados pela vida eterna creram. Ela é incondicional porque Deus não há frutos, não há nada em nós, não tem nenhuma condição que Deus olhou e falou assim, por causa disso daí eu vou te escolher. Isso é uma condição.
Eu estou escolhendo você por causa disso, ou por causa daquilo. Não teve nada isso em nós. A eleição não foi condicionada pela previsão dos méritos humanos. Isso é muito importante, porque isso é muito sutil. Não foi condicionada pela previsão dos méritos humanos, nem ainda pela previsão da sua fé. E William Hendricks diz assim, a eleição é a raiz da salvação e não o fruto. Então nós podemos crer que não nos cabe buscar por nenhuma causa adicional de nossa eleição que não o bom prazer de Deus. Por que Deus te elegeu? Pelo bom prazer dele. Agora, por que ele teve um bom prazer com você e comigo? Aí eu já não sei. É um mistério que está no coração dele. Ou seja, a sua vontade livre pela qual escolheu, ainda que não fôssemos dignos. O único motivo de ele assim fazer, já nas palavras que ele diz, assim me aprove. Isso é muito importante. João 15,16 é um texto que esclarece muito isso. João diz assim, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis muitos frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, não tinha nem fruto. Ele escolheu e designou para que nós dessemos frutos. Ele não viu fruto em nós, falou, vou escolher porque você já tem um frutinho aí, já tem uma sementinha boa. Não tinha nada. A salvação flui do céu para a terra, flui a partir da vontade soberana de Deus para o homem pecador e depravado. Não foi condicionada a nossa fé, a nossa obediência, a nada. Olha aqui que o Tito 3, eu queria que os irmãos abrissem Tito 3. Tito 3, o verso 3 a 7. Outro texto que esse é o princípio das Escrituras. A Bíblia explica a própria Bíblia. Outros textos sempre esclarecem o que a Bíblia já tem ensinado. Olha, Tito 3, de 3 a 7, diz assim, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Olha o fruto que Deus olhou para você aí, para mim. Olha por que ele escolheu. Você está vendo como que era a nossa história? Éramos. Aí diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Outro texto que espanca qualquer resquício de poeira de mérito que alguém ainda possa acreditar que Deus olhou para você. Olha, o verso 3 vai falar como que a gente era, os frutos que tinham na nossa vida. Então, agora o propósito dessa eleição, meus irmãos, para que Deus nos elegeu? Veja no verso, parte B do verso 4 de Efésios 1. Assim como nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para. Não é porque nós éramos, não é causa. Eu elegi porque vocês eram santos já, e já eram irrepreensíveis, por isso não tinha como não escolher. Não foi isso. Nós acabamos de ler que Paulo fala em Tito. E agora está falando, nos elegeu nele para, ou seja, com a finalidade de nós sermos o que nós não éramos. Se nós já fôssemos, Deus iria falar, por que vocês eram? Mas ele diz, aqui é a finalidade da eleição. Então você pode ver que nós vamos trabalhar um pouco aqui, se Deus permitir, o lado visível de que você foi eleito é a sua santificação. O lado visível da justificação é a santificação. Como saber se eu sou um eleito? Se minha vida está cada dia mais sendo transformada à semelhança de Cristo. Se eu amo a palavra, se eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não é só se eu venho à reunião da igreja. Se eu estou sendo cada dia mais santificado, me tornando irrepreensível diante de Deus, irrepreensível que não é perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém nesta vida, nós não vamos ser perfeitos. Mas a santificação é um progresso na nossa vida. Se nós somos eleitos e alcançados, isso está aparecendo fruto do Espírito na minha e na sua vida. Tem que estar aparecendo. Ou então, nós ainda estamos em Adão. Um Adão mascarado pela religiosidade, mas mortos. Para sermos santos, não é porque nós éramos,
Olha aqui que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, 12 e 13, eu vou ler. Devemos sempre dar graças por vós de Deus ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso evangelho que vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor. Ou seja, nos elegeu desde o princípio para a salvação em santificação. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 4,13, que a vontade de Deus é a vossa santificação. E isso não é uma opção do cristão. A santificação é o que nos comprova se realmente nós fomos alcançados pela graça. A graça que salva é a mesma graça que santifica. Deus não elegeu ninguém para continuar vivendo no pecado. Ele não deu um bilhete de... Eu falo, está aqui tua entrada para o céu, agora você vive do jeito que você quiser. Quando chegar no dia, você apresenta o bilhete, fui salvo. Não existe isso. Se eu fui salvo, eu estou sendo santificado. Eu estou lutando contra o pecado, eu estou crescendo em graça, eu estou cada dia mais o caráter de Cristo está sendo moldado em mim, na minha vida, na minha família, do jeito que eu crio os filhos, do jeito que eu trabalho, do jeito que eu penso, do jeito que eu falo. O Evangelho é algo integral. Ele vai transformando todo o nosso ser, porque o Espírito Santo habita em nós, nós somos selados pelo Espírito. E o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo é esse dínamo que nos capacita a responder a essa graça. Então é para sermos santos, a fim de sermos santos. Podemos mostrar a diferença que há entre essas duas palavras da seguinte maneira: santidade, santos e irrepreensíveis. Vamos tentar entender um pouquinho. Santidade denota que um estado de pureza mais interior. Irrepreensível refere-se a uma condição mais exterior. Ou seja, a santidade ela começa no coração e ela aparece na vida externa. Você não pode falar assim, irmão, eu estou com o coração muito santificado, mas a vida toda torta em pecado. Não existe essa divisão. O Evangelho alcança o nosso coração, a santificação começa no coração, não começa com uso e costume, com regra, com comportamento externo. Ele aparece lá, mas ele começa no coração. E isso é santidade. Porque o mundanismo também começa no coração. Por que Paulo fala, não ameis o mundo? Amar é o quê? Com o seu coração. E quando ele fala para nós sermos santos, é no coração que a santidade começa, no coração renovado e salvo pela graça. E aí, essa santidade vai nos tornar irrepreensível, ou seja, nós vamos estar tendo uma vida de acordo com a palavra de Deus que os incrédulos não vão ter com que nos acusar. Eles podem te odiar, mas não pode te acusar de você estar tendo uma vida contrária à palavra de Deus, porque a santidade ela vai de dentro e aparece na sua vida, no seu jeito de falar, de conversar, na forma como você casa, cria filhos. Toda a sua vida e a minha vida. Então, santos e irrepreensíveis é um pacote da mesma verdade. É muito comum a pessoa falar assim, não julga a minha atitude, não, que meu coração não está correto. Não tem jeito. Se o teu coração está correto, você vai ter atitudes corretas também. Afetos transformados, pensamentos redimidos. Você vai ter pensamentos mais puros diante de Deus, porque nós não podemos ter pensamentos soltos. A Bíblia fala sobre a importância de santidade dos pensamentos, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, pensar em tudo que é verdadeiro, levar cativo todo o nosso pensamento à palavra de Deus. Começa em todas as áreas da nossa vida. Santidade e ser irrepreensível é isso. São duas verdades, são dois aspectos de uma mesma verdade. Santidade interior e irrepreensibilidade no exterior, que é fruto dessa mesma graça que trabalha no coração do homem. Não fala de ser perfeito, mas fala de quando você e eu pecarmos, porque a santidade está sendo buscada, então nós vamos usar do arrependimento e do pedido de perdão. Isso também é santidade. Santidade não é só não errar. Se nós temos o Espírito de Deus, quando nós pecarmos, e João fala assim, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado, por isso que ele fala para confessar, para se arrepender, para abandonar o pecado. Isso também faz parte da santidade. Não é só não errar. A pessoa que vive no pecado e não liga, vive rolando na lama a vida toda, não é um sinal de que ela entendeu o Evangelho. Pode ser frequentador de igreja a vida inteira, mas não entendeu o Evangelho, se não há arrependimento em nossa vida. A santidade, então, é o lado visível. E fala aqui da predestinação, verso 5, e nos predestinou para ele. Veja que está no plural, nos, né? Está falando aqui da nova sociedade da igreja, a salvação individual, mas está falando
da nova sociedade que Deus criou. E nos predestinou para Ele. Predestinação fala de um fim. A eleição fala do ato e a predestinação fala que Deus já deu um fim específico para que nós vivamos. Nicodemos mesmo faz essa diferença. Ele diz: eleição é Deus escolhendo, separando um povo para Ele. Predestinação é o destino que Deus deu na eternidade a essas pessoas. Por isso que ele diz assim: e nos predestinou para Ele. Ele elegeu e nos deu um fim para Ele mesmo. E ele fala, para a adoção de filhos. Foi por causa da eleição, foi por causa do destino que Deus nos deu na eternidade que nós podemos hoje crer e ser chamados de filhos de Deus. João 1,12 diz: mas a todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós sabemos que só é possível crer no nome de Cristo pela graça que começou, porque o mesmo João fala no 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele fez tudo primeiro. Tudo começa com Deus. Deus criou, Deus deu ordem para Adão. Quando Adão pecou, foi Deus que foi atrás de Adão. Sempre Deus tem iniciativa em busca do homem. Nunca é o homem que vai em busca de Deus. O homem só reage pela graça ao agir de Deus. Então nós vemos que Deus deu esse destino para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós cremos que Deus nos elegeu, nos deu esse destino prévio na eternidade para sermos filhos de Deus. Meus irmãos, nós perdemos o senso de privilégio que é ser feito filho de Deus. O mesmo Deus que elegeu, a obra é completa. O mesmo Deus que elegeu, Ele nos adota como filhos. Ele nos perdoou, nos justificou e nos adotou. Eu estava comentando com o irmão que essa semana, pensa se você tivesse uma dívida, você tivesse sido condenado à prisão perpétua e não tivesse como pagar, você vai ter que cumprir isso. E o juiz, de alguma forma, só um exemplo, tivesse o poder por ele mesmo de te perdoar. Ele falou, você não deve mais nada. Desse pecado, dessa dívida, você está perdoado. Vai embora e suma daqui. Se eu te pegar de novo, eu te condeno. O que Deus fez não foi isso. Deus nos perdoou para sempre. Nós não podemos ser condenados de novo pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que Ele pagou todos os nossos pecados. Deus não pode punir 2 vezes a mesma dívida, já foi paga em Cristo, ou então a obra de Cristo não foi completa. Agora, se eu entendo isso, meus irmãos, o pecado vai ser algo que eu vou mais evitar na minha vida. Se eu entendi isso, a mente natural diz o seguinte, se já está pago, vamos. Esse é o cara que não creu. E esse é a mente natural. O que foi alcançado, porque a graça constrange, ela nos amarra a Cristo. E se eu entendi que eu fui perdoado, que todos os meus pecados foram perdoados, e que como o Salmo 103:12 fala que Ele não lembrará dos nossos pecados, no sentido de que não vai usá-los mais, como Tiago fala, não vai improperar, não vai jogar o seu pecado na sua cara de novo, porque foi perdoado, para te condenar. Se eu criar nessa graça, a graça vai me levar à santificação e eu vou lutar até o sangue para não pecar contra o Senhor. E se eu pecar, eu vou, Senhor, ter misericórdia de mim e me dê um coração de arrependimento verdadeiro, porque foi os meus pecados que levaram o Senhor para a cruz. E eu não vou brincar com o que levou o Senhor para a cruz. Então, isso é uma mente, fruto de uma mente que foi regenerada pelo Evangelho. Então, e nós somos feitos filhos. Agora, a pessoa perdoou alguém e mandou embora. Deus nos perdoou. Falou assim, você nunca mais vai ser condenado e eu ainda vou te adotar como filho. Você vai ser meu filho. Não é que eu te perdoo, mas sai daqui de perto de mim. A adoção fala assim de proximidade. Fala, vem viver comigo. Existe graça maior do que essa, meus irmãos? E as pessoas querendo ver bens materiais para ver se Deus ama. As pessoas querendo medir o amor de Deus por bens materiais. As pessoas sendo enganadas e os enganadores e os enganados. Deixa eu ver se Deus me ama, vamos ver se Ele me dá alguma coisa. Ele já deu o filho dele, Ele regenerou, Ele elegeu, Ele predestinou, Ele adotou. Se isso não enche o seu coração e o meu de gratidão e de louvor, ao ponto de nós falarmos, bendito seja o nome de Deus, nós não entendemos o Evangelho, meus irmãos. Nós estamos ainda numa barganha. Eu estou querendo que Deus prova que Ele me ama, ou seja, isso aqui não valeu nada, ou seja, foi pouco. Um carro novo vale mais que isso aqui. Uma casa vale mais que isso aqui. Isso é um pecado, meus irmãos. Nós queremos medir o amor de Deus por bens materiais.
Então, Paulo fala isso em Romanos 8,15, Gálatas, que agora nós podemos chamar Deus de Pai. Podemos clamar Abba, Pai, ou seja, Papai. Nós só podemos chamar Deus de Pai porque Ele nos adotou. Porque Ele, em seu amor, nos deu fé para crermos e nos adotou como filhos. Senão nós não tínhamos essa liberdade reverente de chamar Deus de Pai. Não é essas expressões mundanas, o Pai lá de cima, isso é de quem não entendeu o Evangelho. É uma liberdade no sentido de ter acesso, e reverente por saber que Ele é Deus. Essas coisas não são excludentes, elas andam juntas. E a finalidade de tudo isso, no verso 6, para o louvor da glória da sua graça. Por vários versículos, Paulo vem falando, ele dá uma sentença e ele fala, para o louvor da sua glória. Ele dá outra sentença para o louvor da sua glória. Verso 6 é um, verso 12, se não me engano, é outro. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Sempre Paulo vem dando a motivação. O propósito imediato é nos tornar filhos, nos perdoar. O propósito futuro, e sempre o que permeia tudo, é a glória de Deus. É sempre a glória de Deus, não é para o nosso benefício. Não é para eu ficar em mim mesmo. Quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o Deus que você tem. É para o louvor da glória dele. Essas expressões Paulo está sempre falando. Nós não sabemos por que Deus nos elegeu, mas para que nós sabemos. Para que Deus nos elegeu? Para sermos santos e irrepreensíveis. O que você está mais preocupado? Em ficar descobrindo por quê? Ou diante de Deus falar, Senhor, será que eu estou vivendo para quê? Será que eu estou vivendo realmente em santidade? Será que o meu coração e o meu exterior estão compatíveis com o Evangelho? Agora as pessoas estão mais preocupadas com investigando por quê. Fica brigando para saber por quê, quem sabe mais a razão e esquece como que é para viver. Isso é muito perigoso. Nós devemos falar, Senhor, eu não sei o porquê, mas eu sei que foi feito e por isso eu tenho fé, que foi me dada para crer. Agora, para que eu sei? Para sermos santos e irrepreensíveis. É nisso que nós devemos focar. Para o louvor da sua glória. E só pincelar aqui, meus irmãos, então, eleição e evangelismo são incompatíveis? Esse dia eu estava conversando com o irmão e é a dúvida de muitas outras pessoas. Se Deus elegeu, para que eu vou evangelizar? Se Deus tem os seus eleitos, por que precisamos evangelizar? Você já pensou nisso? Olha só o que Steve Lawson diz. Algumas pessoas acreditam que se crerem na eleição soberana, isso acabará com missões e evangelismo, mas isso não é verdade. A doutrina da eleição é um catalisador explosivo para missões e evangelismo. Foi a doutrina que impulsionou o movimento missionário no século XVI, pois eles sabiam que Deus havia eleitos em outros lugares do mundo e que Deus converteria pessoas através da pregação do evangelho e edificaria sua igreja. Nós saímos pelo mundo dizendo, todo aquele que crer será salvo. Não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas sabemos que Cristo edificará a sua igreja, pois a sua graça soberana é a garantia do seu empreendimento. Então, o que sempre impulsionou missões e evangelismo foi saber que Deus tem eleitos em todo o mundo. Pessoas que Ele escolheu em todo o mundo. E o meio que Deus instituiu é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho vai ser por quem? Por quem foi alcançado pelo Evangelho. O crescimento, quem dá? É Deus. A semente, quem joga? Somos nós. Na dependência de Deus. E também jogamos pela graça de Deus. Agora, o crescimento e germinar é Deus. E muitas vezes, meus irmãos, a semente que você jogou, você não vai ver frutificar. Uma vez eu escutei um depoimento do John Piper. Ele tem uma doença que chama mononucleose. É uma doença que ela abate as imunidades e até onde eu sei, ela não é curável. A pessoa convive com isso. E ele estava, acho que na universidade, ele estava numa área ali de enfermaria, deitado, ouvindo uma mensagem do Evangelho, pela rádio. E Deus, pela graça, regenerou ele. E ele falou que ele ficou querendo, por muito tempo, saber quem era aquele pastor que Deus usou. Ele falou assim, eu não conheci ele, e ele não sabe que a pregação dele me alcançou. Mas Deus sabe, é para a glória de Deus. Então, não é questão que você vai ficar falando e computando. Vamos ver, falei dia 3, vamos ver se até dia 15 ali. Não existe isso. Porque nós queremos ver resultados. Nós queremos computar lá na nossa lista. Eu falei, de 5, 4 creu. E você? Não existe isso.
Agora nós temos que falar. Os eleitos serão salvos por serem divinamente chamados, trazidos à fé pelo Espírito Santo. Romanos 8:30. Deus chamou, Deus elegeu, e pela eleição as pessoas são chamadas, e o chamado é irresistível. Ninguém que foi eleito, ninguém que o Espírito Santo atuou, vai resistir. 2 Tessalonicenses 2:13, já falei. Atos 26:18 também diz isso. Deus manda pregar o evangelho a toda criatura. Nosso dever é obedecer esse mandamento. Deus não falou para você pregar para os eleitos, Ele falou para você pregar para toda criatura. Os eleitos deixa com Ele. Deus não falou, prega para os eleitos aí. Senhor, eu não sei quem é eleito. Então não precisa pregar. Não, pregue para toda criatura. Deixa que o crescimento, e quem dá sou eu. Deus falando. E a eleição, ao invés de anular o evangelismo, ela reforça, pois provê a única esperança de certeza que pessoas ouvirão e crerão. Você não sabe quem é, mas você fala assim, se essa pessoa crê é porque Deus chamou ela. E eu posso estar sendo um privilegiado de falar do evangelho. Se não houvesse eleição, não haveria chamamento, não haveria conversões, e toda atividade evangélica seria um fracasso. Me permitam a última leitura, que isso aqui me impactou. Esse John Bloom, no site Voltemos ao Evangelho, ele diz assim, nós devemos pregar o Evangelho, lançar a semente do Evangelho e regar com oração, mas o crescimento e a vida pertencem exclusivamente a Deus, como na parábola do semeador. Deus não nos garante o conhecimento de quem são os eleitos nessa era. Ele, misericordiamente, esconde esse conhecimento que é muito pesado para nós carregarmos. Olha só isso aqui traz esperança para você e para mim que está evangelizando pessoas há tantos anos e você não vê resultado. Olha o que ele diz. Alguns solos podem permanecer endurecidos por 80 anos, apenas para ao final se tornarem macios e receberem a semente. Outros solos podem parecer bons por décadas, mas ao final terem seu caule murcho e morrerem nas rochas ou nos espinhos. Mas ao final do dia, não é nosso trabalho determinar quem é ou não é o solo bom para ser eleito. Esse é o trabalho de Deus. O nosso trabalho é semear as sementes do Evangelho e regá-las e confiar que Deus as fará crescer. Então, às vezes você fala, eu estou falando, a pessoa está com tantos anos, não ouviu, acho que não é. Não sabe, enquanto a vida há esperança de crer. E a gente usa aquele exemplo, de Jesus na cruz com os 2 ladrões. Aquilo lá mostra 2 realidades. Deus pode salvar na última hora e não é todo mundo que vai ser salvo na última hora. Porque um creu pela graça e o outro não. Então, tem pessoas que você fala assim, mas isso aqui não dá. O cara já faz 60 anos que eu estou falando para ele. O que é 60 anos em vista da eternidade de uma pessoa estar com Cristo? Então, é claro que às vezes nós desanimamos, meus irmãos, eu não estou falando isso. Tem hora que você fala, você não vê fruto. Você fala, parece que eu estou falando para uma coluna. Parece que eu estou perdendo tempo. Mas Deus não colocou assim, os eleitos vão ouvir, na primeira mensagem já vão crer. Se fosse assim, era mais fácil. Só você falar que na hora ele vai crer. Não creu, não é. Tira você. Não é assim. Nós não sabemos que hora que Deus vai germinar essa semente. Nós não sabemos. Nós não podemos ficar esperando e desanimados. Embora muitas vezes, pelo nosso pecado, pela nossa ansiedade, nós desanimamos, mas nós devemos buscar força em Cristo. Falar, Senhor, não deixe eu desanimar de anunciar o Evangelho. Porque o crescimento vem quando a gente menos espera. Pessoas podem ser salvas no leito de morte após ouvir a vida inteira o seu testemunho como filho, como neto, como vizinho, e na última hora ele olhar para você e você falar assim, e ele olhar para você e falar assim, eu creio. E você vai falar assim, nossa, mas só agora, Deus tem a hora, Deus sabe a hora de cada um. Não nos compete ficar colocando prazo. A semente do Evangelho não tem prazo de validade. Você pode pregar hoje e a pessoa pode crer por cada aquela mensagem 10 anos depois. É Deus quem dá o crescimento. Não desanimemos e confiemos que Deus tem os seus eleitos. E para você fala, tá bom, Deus tem os seus eleitos. Aí você pergunta, e será que eu sou um eleito? Eu não estou perguntando se você é um membro daqui, estou perguntando se você creu no Evangelho. Como saber se você é um eleito de Deus? Como saber se você foi alcançado pela graça? Pela santificação que está aparecendo na sua vida. Se você agora ama o Senhor, se você está tentando viver a vida cristã unicamente pelos méritos de Cristo, não pelos seus,
se você confia unicamente em Jesus, se a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática, e você tem amado a palavra, você não pega a Bíblia só para vir na reunião. Você tem amado, você tem estudado esse livro. Esse livro tem transformado você, porque o livro expressa o caráter de Deus. E o compromisso de Deus é com a palavra dele. Se eu me afastar da palavra, eu não vou ser transformado. Eu estou anulando o meio que Deus instituiu, eu quero ser transformado, mas não quero ser pela palavra. Não tem jeito. Se você demonstra que você crê em Cristo, e isso tem aparecido na sua vida, com luta contra o pecado, não é só contra o pecado visíveis, contra aqueles desejos do seu coração, como o Jerry Bridges coloca, aqueles pecados intocáveis, que você tem que falar, Senhor, trata comigo, eu quero te amar, eu quero expressar a vida do seu filho, eu quero viver o Evangelho pela graça, eu quero amar essa tua palavra. E outra característica também é amar o povo de Deus. Moisés, lá no Hebreus 11, 25, fala assim, Moisés preferiu ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, com todos os privilégios e regalias que isso causaria, para ser maltratado junto com o povo de Deus. Amar a igreja, que eu diz, as pessoas, os convertidos, como irmãos, é uma evidência de ser nascido de novo. Amar o povo de Deus. E querer estar junto, ter o compromisso com a igreja local, não só com reuniões, mas com as pessoas que reúnem aqui. De crescer junto, de andar, de discipular, de ser discipulado, de falar do Evangelho, de exortar, de ser exortado, tudo visando a esse fim que é a glória de Deus. Tudo isso para o louvor e glória de Deus. Que Deus nos dê graça para vivermos isso, meus irmãos.